Olá, pessoal do Novo Mundo, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo gostoso, cheio aí de informação. Eu sou Silvia, mulher morena, cabelos e olhos castanhos, cabelos cacheados na altura dos ombros. Eu sou a Letícia, mulher de 24 anos, cabelos castanhos escuros, lisos abaixo do ombro, tenho pele morena clara e olhos castanhos escuros. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a Sandra, do projeto Cicolor. Olá a todos, pessoal do Novo Mundo. Eu sou Sandra Marque, tenho 52 anos, sou clara, tenho os olhos castanhos, o cabelo liso abaixo do ombro, com reflexos claros. Sandra, conta aí pra gente o que é a Cicolor, como surgiu esse projeto? A Cicolor é uma linguagem tátil de cores, que é para ajudar as pessoas com deficiência visual a identificar a cor de todas as coisas. Esse é o principal intuito do projeto. Esse projeto surgiu durante o meu doutorado. Eu fui fazer doutorado, eu sou uma artista plástica, sou graduada em artes plásticas. Mais tarde, depois de 20 anos da faculdade, eu fui fazer mestrado e doutorado na engenharia mecânica, sempre sobre cor. Aí, no meu mestrado, eu já estudava sobre cor dos ambientes, e no doutorado, eu entrei dentro de um grupo que desenvolve tecnologia assistiva. Então, dentro desse grupo, eu fiquei com a parte de cores, mas cores para deficiente visual, para quem tem deficiência visual. Logo eu conheci um professor também, isso foi em 2015, eu conheci um professor de física da UDESC, que é a Universidade de Santa Catarina, e ele me falou da dificuldade que ele tinha para ensinar cor para pessoas com deficiência visual, para alunos com deficiência visual. E também que ele e a esposa trabalhavam numa escola como voluntários numa instituição de crianças cegas, e que eles não conseguiam ensinar cor para as crianças, era muito difícil. Então, se tivesse um meio que fosse fácil de aprender e que fosse sentido pelo tato, eles teriam a possibilidade de ensinar. Então, eu voltei de Florianópolis para Curitiba e me debrucei em cima dos estudos, primeiro em cima da bibliografia já existente. Eu me debrucei em cima dos estudos para saber se já existiam ideias assim, se já tinha acontecido de ter códigos táteis para cores em alguns lugares. E eu vi que sim, porque era realmente uma necessidade. Então, eu vi que já pelo mundo, em alguns países, já tinham sido desenvolvidos, como em Portugal, na Espanha, e nas Ilhas Maurícios, no Japão, nos Estados Unidos, mas que até então nenhum realmente tinha dado certo, tinha sido levado adiante. E aí eu fui entender o porquê. Então, realmente, da forma que foram desenvolvidos, não tinha como, e os meus estudos mostraram isso. Porque todos se basearam, o código em si, eles eram formas geométricas, ou formas ondulares, formas orgânicas. Alguns tinham letras, tinham começo de palavras, então daí dependia da língua também, então nunca era universal. E tudo isso, quando você faz um código, que ele é, por exemplo, um quadrado, um triângulo, ele fica grande. E se ele não tem associação com a cor, ficava mais difícil ainda. Então, eu consegui entender. E fica para a pessoa associar também aquela figura, a cor, né? Isso mesmo. Então, o que eu sabia? Que tinha que ser fácil, tinha que ser pequeno para caber em qualquer objeto, para ser aplicado em qualquer coisa. Então, eu pensei assim, claro que não foi fácil desenvolver, foi muito difícil mesmo no começo. Porque eu tinha em mente que assim, qual era a língua universal, né, das pessoas com deficiência visual? O Braille. Então eu tinha que ter alguma coisa que partisse do Braille. O Braille era uma base. E outra coisa, tinha que estar ligado às cores. Então, a teoria das cores. O que foi muito difícil foi imaginar que a cor é algo da percepção visual.
E ter que transformar essa cor que é própria da percepção visual em tátil, isso foi um passo muito difícil. Eu tinha que transformar a cor em 3D. Então, esse processo foi muito difícil. Claro que eu levei, assim, meses, eu levei o ano todo para chegar no ponto que eu cheguei. Aí eu fiz alguns protótipos com a ideia que eu tive. Qual foi a minha ideia? Eu peguei o braille, então eu peguei a letra L do braille. São 3 pontinhos um em cima do outro, não é? Sim. Eu mantive um ponto e nos outros 2, eu formei uma linha. De um ponto ao outro, eu formei uma linha. Tudo isso em alto relevo. Nossa. Então, daí depois, eu fui para a teoria das cores. Aliás, não é que eu fui depois, esse processo foi acontecendo junto, foi acontecendo. Porque para eu pensar nas cores, eu tive que fazer muitos protótipos, eu fiz assim, eu sabia que eu tinha que transformar a cor em três dimensões, então eu pintava objetos, pintava bolas de isopor com a cor, por exemplo, a cor primária, vermelho e amarelo, daí eu misturava as duas, dava laranja, então eu formava mais uma outra bolinha, e eu ia juntando isso aí com palitos de churrasco, sabe aqueles palitinhos? Para tentar fazer, para poder na minha cabeça entender como que 3 dimensões. Entendi. Tornar real, visualizar aquilo e tornar mais real, né? Isso mesmo, para que na minha cabeça eu pudesse entender a cor em 3 dimensões. E eu acabei ficando com as 3 cores principais. Vocês lembram, meninas? Vermelho, amarelo e azul? Isso mesmo. Então, com essas 3 cores, a gente forma mais 3, não é mesmo? Legal. Então, vocês imaginem a cor. Imaginem. Agora sim, nesse caso eu uso o triângulo cromático, que é da teoria da cor, mas só nesse caso, para eu pensar e para eu me basear na teoria da cor. Então, a gente forma um triângulo. Imaginem na cabeça de quem não está enxergando agora. Um triângulo, onde no ápice do triângulo tem o vermelho. Na base do lado direito o amarelo e na base do lado esquerdo o azul. Quando a gente mistura essas 3 cores, por exemplo, quando eu misturo o vermelho que está lá em cima, no ápice, com o amarelo que está na base do lado direito, eu tenho o laranja. Quando eu misturo as tintas que estão na base, o amarelo com o azul, eu tenho o verde. E quando eu misturo o azul com o vermelho, eu tenho o lilás. Então, eu tenho mais 3 cores. Mais 3 cores, eu formei mais um triângulo, não é mesmo? Então, o que eu fiz? Eu juntei um triângulo virado para cima, com o vermelho para cima, e o outro triângulo virado com o ápice para baixo. E fiz um material que eu pudesse encaixar um no outro. Então, virou uma estrela de 6 pontas. Mas tinha mais o branco e o preto, são cores neutras, não entram nessa teoria da cor, nesse triângulo cromático, né? nessa estrela de 6 pontas. Então eu botei à parte, mas eu fiz uma haste que passa pelo meio, e que nesse material ela fica encaixada por baixo, mas ela passa no meio. Lembrando que esses triângulos são como varetas de madeira. Eles são, assim... Como é que é quando passa, né? Quando não tem material no meio, são só ao redor, assim. Então, nisso, eu vi que eu tinha criado, na verdade, um formato de um relógio. E a C-Color em si, o código em si, é o braille. O braille, que é o ponto e uma linha. Quando eu juntei a letra L, né? Deixei um ponto separado e os outros 2 pontos eu juntei uma linha. Então, formou o ponteiro de um relógio. Isso em alto relevo. Então, imaginem nessa estrela de 6 pontas, um ponteiro no meio. Quando ele está apontando para cima, para o ápice, ele é vermelho. Descendo mais um pouquinho, entre o vermelho e o amarelo, nós temos o laranja. Então, vamos pôr 2 horas o laranja, 4 horas o amarelo, 6 horas o verde, 8 o azul, 10 o lilás. Volta para o vermelho. E o branco e o preto, que são cores neutras.
Aí eles entraram assim, como 3 horas e 9 horas. Interessante. Então, é muito fácil de entender, assim, realmente é muito fácil de entender. E aí, a minha experiência quando eu estudei os outros códigos que tinham sido desenvolvidos pelo mundo, eu vi que as pessoas levavam, assim, dias para aprender, dias para memorizar e para passar pelo teste. Então, eu pensei também, eu fui preparada para para eu levar para o usuário e saber, imaginando que eles iam levar pelo menos 3 dias para aprender, minha cabeça. Só que quando eu fui levar para os primeiros usuários, que são pessoas cegas, eles aprenderam em 15 minutos. E aí, então, foi assim, e adoraram. Então, eu vi que eu tinha realmente feito uma coisa que realmente ia possibilitar identificar as cores, né? Uhum. Então... Interessante, Sandra, a questão do... o que você falou, você usou coisas que já existiam, que as pessoas já tinham acesso. Então, quando você fala do triângulo ali, a gente consegue, né, imaginar como é. Quando você fala do relógio, do braille, então são coisas que o deficiente visual ele já tem acesso àquilo. Então, é um material que é como se fosse familiar, né? Não é coisa de outro mundo, é bem tranquilo de ser utilizado. E facilita o entendimento, né? É bem isso. Então, tá baseado nas cores, então faz lógica com as cores. Então, fica fácil memorizar. Porque facilmente a gente faz um mapa mental. Quando eu falo isso, facilmente. Até uma pessoa que nunca enxergou cor e não sabe o que é cor, elas vão entender. Elas vão pelo conceito, mas elas vão entender a lógica disso aí, né? Que misturando 2 elementos, 2 cores, vai dar uma outra, vai dar uma terceira, né? Então, aí... eu fui para os testes, daí no meu doutorado eu tive que ir para fazer um experimento com um público maior. Então eu peguei voluntários, cegos congênitos, cegos adquiridos, baixa visão usando venda nos olhos e pessoas de visão normal usando vendas. Dentre esses, todos eles tinham pessoas que usavam o braille e outros que não conheciam o braille, que nunca tinham lido através do braille. Até mesmo nas pessoas de visão normal, né, que são as videntes, também tinha uma pessoa que conhecia o braille e outras que não. E aí eu queria saber mas se a pessoa já tem a percepção tátil aguçada, né, já desenvolvida, faz diferença? Faria diferença? A pessoa que não usa, que o vidente quase não usa percepção tátil, ele conseguiria também identificar a cor através da C-Color? Aí a minha surpresa foi que eles levaram não dias como eu imaginava, e sim 15, 20, alguns levaram 9 minutos para aprender e memorizar, e passar pelo teste. Alguns levaram um pouquinho mais, eu sei que deu uma média de 20 minutos para aprender o C-Color, memorizar e fazer o teste. E aí, quando eles iam para a cor pelo contato tátil, eles falavam assim, segundos, eles não titubeavam. Todas as cores foram assim. Nossa, e, inclusive, as pessoas de visão normal que usavam vendas, foi tão fácil quanto. Então, eu vi que também era uma forma de que, pelo tato, era fácil de sentir, identificar e de identificar. Muito legal. E, Sandra, como fazer, né, para aplicar esse método dessa linguagem tátil nos acessórios, nas roupas? Como fazer? O ideal, a ideia é o seguinte, é que tenha tudo que tem cor. Por exemplo, se vocês estão na frente de um celular, com o celular na mão, se estão na frente do computador, é colorido, o mouse é colorido, as canetas, os lápis, os sapatos, as roupas, as maquiagens, o mobiliário, os móveis, tudo tem cor. Nós não temos nada no nosso mundo que não tenha cor. Então, a ideia é que tudo que tem cor tenha C-Color, para que a pessoa tenha acesso à cor. Entrando já nesse assunto das etiquetas, eu fiquei pensando, né? Quando a gente falou aí um pouco do material pedagógico, e a gente já entra nas etiquetas, que estão justamente a questão, o reloginho, né? Que forma a etiqueta. E aí eu fiquei pensando o seguinte, o ideal é levar esse material pedagógico, as etiquetas, para as escolas, né? Porque quando a pessoa chegar ali na loja, na loja mesmo de roupas, de móveis, que ela encontrar a etiqueta, porque
Se Deus quiser, por onde a gente andar, nós vamos encontrar psicólogo por aí, eu tenho muita fé nisso. As pessoas já vão reconhecer. Então, até as crianças, os adultos também, né? Muita gente aí fazendo uma educação à distância, às vezes uma educação um pouco... Esses cursos, né, para pessoas mais idade. Mas, enfim, esse material está acessível na escola seria um ideal também, né? Pois é, isso que é a ideia assim, que eu desejo muito que aconteça. Porque assim, ó, eu já tinha essa experiência, como eu fui professora de pintura por muitos anos, eu sabia assim da dificuldade que os alunos têm, adultos, eu falo, adultos, pessoas mais velhas, de saber fazer mistura de cor, para não precisar comprar tinta demais. Porque quando você vai pintar, você precisa de muitas cores, né? Pintar tela, e aí, quando você tem comprar muita tinta é caro, inviabiliza muitas vezes de uma pessoa fazer aula. Então, eu sempre fui a favor de as pessoas terem as cores primárias, vermelho, azul e amarelo, e branco e preto. Com isso, ela consegue fazer todas as outras. Mesmo assim, as pessoas tinham dificuldade, elas têm dificuldade de entender. E depois, agora mesmo durante o meu doutorado, quantas vezes eu pergunto para as pessoas quais são as cores primárias e eles não sabem. Então, é o seguinte... eu vejo que tem essa deficiência. A gente aprende cor no primário, no jardim da infância, mas a gente não lembra depois, porque cor é uma coisa subjetiva. A gente vê, a gente enxerga, mas não sabe como é que funciona. Então, o material pedagógico, que inicialmente eu desenvolvi pensando nas pessoas com deficiência visual, quando eu acabei de fazer isso e experimentar com os usuários, nos experimentos, eu vi que eu tinha desenvolvido um material pedagógico para ensinar cor para todas as pessoas, inclusive uma pessoa que nunca viu cor, ela consegue entender através desse material dos triângulos, ela desliza a mão entre uma ponta e outra, ela consegue ver que ali no meio tem outra cor que foi formada, entre uma e outra também outra cor. E para as pessoas que enxergam, videntes, elas também conseguem memorizar dessa forma, e para nunca mais esquecer, e entender o processo de como que se formam as cores, né? Esse material é em todas as escolas regulares ou escolas de educação especial também, mas que todo mundo aprenda a cor brincando. E aqui já fiz isso. Então, da seguinte forma, a gente foi nas escolas e numa turma, por exemplo, a gente explica a cor mostrando esse material, né, esses triângulos cromáticos e o cicloque que a gente também tem, que é um reloginho mesmo, e o ponteiro é o próprio Cicolor. E aí nós falamos assim, agora vocês vão se reunir em grupos. Aí eles se reúnem em grupos de 4, de 5 alunos. Então agora cada um desses grupos vão ter o material didático em cima da mesa. Vão ter um tempo para experimentar, para sentir bem pelo tato o Cicolor. Entender bem a lógica, né? Agora, depois, um vai colocar uma venda nos olhos. E o outro vai passar a fichinha com a Cicolor. São fichinhas transparentes, mas com o Cicolor em alto relevo. Quer dizer que a pessoa é obrigada a sentir pelo tato. E assim, um fica com o cronômetro, que tem celular ou não tem celular, e cronometra. E olha, e depois é o contrário, depois é o outro que põe a venda. Foi a maior diversão na sala de aula. Eu fiz o teste com alunos já de 8º ano e fiz os testes com alunos mais jovenzinhos, todos amaram. Aprenderam a cor brincando, para nunca mais esquecer, se colocando no lugar do outro, porque quando você bota uma venda nos olhos e não enxerga, você vai sentir o que o outro que não enxerga sente, como é que é o mundo do outro. E ainda, desenvolvendo a percepção tátil, que quem enxerga normalmente não sente isso, não tem essa percepção aguçada, né, trabalhada. Verdade. Meninas, eu entendi que eu tinha desenvolvido que isso é inclusão. Que inclusão é... Eu não fiz um material exclusivo para pessoas com deficiência visual. Eu fiz um material inclusivo. Isso é, todo mundo vai aprender junto. Porque daí, se na escola tem uma criança cega, baixa visão ou daltônica, ela vai aprender junto. É muito bacana. Nossa, bacana trabalho nas escolas. Nossa. Foi uma alegria, assim, quando eu vi isso e eu pude comprovar na prática, né, nas escolas, nossa, eu sou professora, né, então
Eu imagino como foi para você ver ali todo mundo interagindo ali com o projeto, né? Ali, nossa. É muito legal mesmo. Então aí nós temos o material pedagógico, que é basicamente a junção dos triângulos, né? O primeiro triângulo no seu formato e normal para cima e o triângulo invertido, né? E temos também as etiquetas, que já é nesse formato do reloginho. Cada posição ali vai te falar que cor, né? Você vai relacionar a posição do relógio à cor relacionada àquele horário, né, Sandra? Sim. E Sandra, e onde e como aplicar essas etiquetas? Pois é, então assim, a ideia é que todas as indústrias que trabalhem com cor, que é tudo que a gente conhece, que elas apliquem, mas principalmente assim, você vai as roupas, os calçados, os acessórios, bolsa, cinto, maquiagens, que tudo já venha com a Cicolor, porque ela é pequenininha e ela é fácil de aplicar em qualquer... Fácil e barato, né? Mas enquanto a indústria não abraça, né? Não entende ainda, não entenderam ainda esse nosso pedido, né? Essa nossa necessidade. O que acontece? Nós desenvolvemos etiquetas termocolantes para roupas. Elas são pequenininhas, cabem na ponta de um dedo, elas têm relevo, então seria como um ponteiro de relógio. Então nós fizemos elas gruda ela na roupa, ferro de passar roupa. Você coloca a etiqueta, vira ela a peça com o tempo, uns 30 segundos com o ferro parado em cima. Quando você tira, está grudado. E dura muitas lavagens. Nossa. E então a pessoa tem acesso, a gente tem para vender aqui na empresa Cicolor, né? Porque nós acabamos abrindo uma empresa para poder comercializar esse material. E em objetos, a gente também tem etiquetas adesivas, que a pessoa pode colar em algum objeto também, no que queira. É isso que eu ia te perguntar, sobre a questão dos objetos, né? Se existem essas etiquetas para os objetos, como esmaltes, entre outros utensílios, né? Sim. Então, nós já temos as etiquetas para os objetos, sim. Nossa, então, enquanto as fábricas ainda não entendem essa necessidade, dá para a gente ir adquirindo e usando já no nosso dia a dia e sempre comentando, né, gente? Acho que quando a gente tiver oportunidade também, falar sobre o projeto, porque cada vez, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente pedir mesmo essa acessibilidade, as coisas vão acontecendo, né? A gente tem que colocar a boca no trombone, tem que reclamar, eles têm que entender que existe essa demanda, né? É verdade. Isso. Existe e tem a importância, né, de se ter, né? Sim, porque o deficiente visual vai ter uma autonomia maravilhosa. Imagina a pessoa que é deficiente visual guarda-roupa e decidir que cor de blusa que ela quer usar, qual calça vai combinar melhor com aquela blusa. Hoje em dia nós estamos usando aí as máscaras, né? Poder combinar a máscara também, porque o deficiente visual ele quer estar na moda, ele quer fazer uso das cores. Ele quer ter autonomia para escolher o que vai usar, né? É verdade, é bem isso mesmo. Então, e a gente, além disso aí, porque assim, se vocês me perguntarem assim, Sandra, mas qual que é qual é o objetivo principal da Cicolor, né? Eu digo sempre, é trazer autonomia, independência. Daí, com isso, melhora a autoestima, né? Ela não precisar depender de terceiros para a coisa mais básica que a gente faz todos os dias, que é acordar e escolher uma roupa. Então, isso traz qualidade de vida, traz inclusão social, né? Então, ela poder ter independência sempre que o assunto for cor, sempre que ela estiver perto de qualquer coisa que tenha cor. Nossa, então, isso é o principal. E promove autonomia, né? Nossa. Enquanto relacionada à cor, é 100% autonomia. 100%. Você imagina ali, às vezes na pressa ali, a gente vai para pegar uma roupa ali, tá ali dobradinho, você vai ali com esse método, né? Pega rapidinho ali a blusa desejada, a roupa desejada, né? A cor que a gente... Nossa, bacana demais.
está na mão, fica muito fácil, porque se você pensar, tem aplicativo? Tem aplicativo que lê cor, mas aí você, às vezes não está na mão, né, naquele momento, e dependendo da luz, se não tiver luz nenhuma, a cor só existe porque tem luz. Se a luz for fraca ou se estiver escuro, já é difícil de o equipamento vai fazer uma leitura errada, bem possível. Detalhe, Sandra, os aplicativos não são 100% garantidos as cores, não. Por causa da luz. Muito, diz que é uma cor e é outra. Eu já testei e não é 100% eficaz, não. E acontece também, às vezes, você não tá com a internet naquele momento, o celular não tá carregado, né? E é muito mais prático você passar a mão e com o seu toque você já identificar que cor é aquela blusa, do que você ter que pegar o celular. A gente precisa dessa praticidade para a correria mesmo do dia a dia, né? Vida da gente. E tem uma coisa, a gente fala do aplicativo, que o aplicativo se engana, assim, porque se a luz for fraca, se não tiver bastante luz, ele faz uma leitura errada. Mas você veja, os nossos olhos, quantas vezes já aconteceu comigo, de eu ir numa loja e de eu olhar para uma peça, eu não sei se é azul marinho, se é preto ou se é grafite. Grafite é um cinza bem escuro, quase preto, mas é cinza. E às vezes a gente fica discutindo com a balconista, ela acha que é uma cor, eu acho que é outra. Já levei roupa para a rua para pegar na luz do sol para ver a cor que se era. Então quer dizer que mesmo os olhos da gente enganam. Então, Sandra, e o que acontece muito comigo também é o seguinte, eu comprar uma blusa e aí ou qualquer roupa, né? E aí demora ali a pegar novamente para usar e quando eu vou usar já não me lembro mais que cor que é aquela blusa ou aquela roupa. Acabo esquecendo. É muito complicado, porque a memória de vocês tem que ser assim, porque você tem que lembrar do modelo, tem que lembrar do tecido, né? Para poder lembrar da cor, né? Tipo assim, tem algum detalhe, não, eu sei que essa blusa é rosa, vamos supor. Aí eu compro, né? Me ligo ali no detalhe para marcar ali a cor. Aí chega na hora, passa tempo, quando eu vou usar, eu já não me lembro mais. Eu imagino então, que sim. Imagina aí a importância aí, né, da gente etiquetar as roupas todas. Nossa, olha que bacana. E meninas, e um casal que eu conheço, de um casal que os dois são cegos, e que eles moram sozinhos, usam uma máquina de lavar roupa, mas ela disse para mim assim, Sandra, você não imagina o que você está me resolvendo. Eu, quando vou lavar roupa, a gente consegue usar a máquina tranquila, é normal. Só que na hora de colocar roupa na máquina, eu misturo tudo, eu estrago todas as roupas que eu misturo claro com escuro, branco com preto. Então, aí eu fiquei pensando assim, nossa, é muito mais do que escolher uma roupa para usar naquele dia, né? Certeza, você imagina. E realmente, né, misturando as cores, aí acaba... às vezes a gente não sabe, né, qual solta ali uma tinta e acaba manchando uma outra roupa, nossa. Exatamente, é uma importância, assim, né, parece, não parece, às vezes a gente, quando está criando alguma coisa, a gente não sabe a dimensão que aquilo vai chegar. Às vezes você pensa para uma coisa tão, assim, tão básica e aquilo vai muito além, né? Então, o que aconteceu com a C-Color? Sandra, e falando assim, você contou aí, né, a questão de como você criou, como foi idealizado. A gente queria saber um pouco também quais foram, assim, os principais desafios que você enfrentou, tanto lá, quando você estava criando, como agora, né, no momento de colocar em prática, na execução do projeto. Quais foram os principais desafios? O maior desafio na criação foi a criação. É você transformar a cor, que é algo visual, em isso que eu passei, né? Longo, assim, de muito estudo, de ficar muito debruçado, estudando, pensando, criando, experimentando. Quando eu vi que eu consegui, aí foi experimentar, aplicar em materiais. Era possível aplicar em todos os materiais? Daí eu vi que era. E em qualquer um, vamos supor, até mesmo num papel, e saber se aquilo era perceptível ao tato, pela mão de um usuário. E aí eu vi que sim. E agora, o que está mais difícil é levar a C-Color que eu desenvolvi para o usuário utilizar. É ter, assim, a união com as empresas, as indústrias entenderem do benefício. Porque, meninas, vocês sabem dizer qual é o número de pessoas deficientes visuais que tem no mundo? Eu sei que são muitos, né? Milhões.
Verdade. Vocês sabiam que de todas as deficiências, a deficiência visual é a maior do mundo? Eu sabia, eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei apavorada, porque antes de eu perder a visão, eu não sabia o quanto de pessoas com deficiência visual que existia. Depois que eu vi esse número, eu fiquei impressionada. O último censo do IBGE, que foi 2010, dava um número de 6,5 milhões de pessoas no Brasil. No mundo, a gente sabe que tem 285 milhões de deficientes, também isso já há 10, 11 anos atrás, né? Uhum. E a gente sabe que é a maior deficiência, mas assim, ó, disparado na frente das outras, da deficiência auditiva, por exemplo, e das outras deficiências. E um número bem interessante que eu também não sabia, que fui descobrir nas pesquisas, é que os homens, por exemplo, a cada 10 homens, um é daltônico. Um não enxerga a cor. É muita quantidade. Nossa. Porque a gente não está falando só do deficiente visual total, né, Sandra? É o baixa visão, é o daltônico. O daltônico, por exemplo, ele é 100% dependente de outra pessoa quando ele tem que escolher cor. Uhum. Então, geralmente são homens, então eles dependem, primeiro é a mãe que ajuda, depois quando eles casam é a esposa, são os filhos, eles não conseguem ir numa loja sozinhos, e tem um problema os homens, eles não gostam de assumir que eles têm uma deficiência. Então a gente não fica sabendo, por isso que a gente não sabe a quantidade de daltônicos que tem, mas eles sempre são dependentes quando vão numa loja, e eles não gostam de contar para o balconista. Então, assim como vocês veem que tem dificuldade quando vocês perguntam para uma pessoa qual é a cor, quando vai em balconista, qual é a cor do verde, eles têm dificuldade em falar para a gente. Imagina uma pessoa que é daltônica, que não gosta de assumir que tem essa deficiência. Então, é um número muito grande. E veja, as indústrias, se tivesse essa visão, se tendo essa visão, as escolas, a importância de você ter um material inclusivo, um material que pode ajudar tantas pessoas. Porque, num primeiro momento, ensinar a cor na aula de educação artística, mas a cor vai na aula de ciências, vai na aula de geografia, de história, tudo tem cor. Quando a gente vai para uma escola, você tem lá a maquete da figura humana, o corpo humano, e é tudo colorido. Por que é colorido? Porque ajuda na memorização, na aprendizagem das pessoas. Os livros são coloridos, tudo é colorido. E, no entanto, uma pessoa com deficiência visual não tem acesso a esse detalhe, né? Essa informação. Com certeza. Então, assim, vamos fazer a expectativa versus realidade, né? A nossa expectativa e a nossa torcida é que as empresas, as fábricas, tomem essa consciência da necessidade, da importância de estar aí implementando a Cicolor, para a roupa já sair de fábrica com essa etiqueta. E levar para as escolas também, né? Para que as crianças aprendam, que os adultos que estão ali fazendo um ensino já um supletivo, que seja, aprendam isso também. E até mesmo comecem, levando para as escolas, as pessoas vão ter acesso e vão começar também a pedir por isso, né? A demanda vai aumentando, as pessoas aprendendo a lidar, enfim. Tudo isso aí é um processo, né? Mas enquanto tudo isso não acontece, enquanto a gente ainda não, as fábricas ainda não se atentaram para esse público, que é um público expressivo, que é um público que consome, que é um público que quer autonomia, enquanto eles ainda não se atentaram para isso, a gente pode adquirir a gente mesmo e ir aplicando nas nossas roupas e mostrando para as pessoas, disseminando nessa boa ideia. É isso mesmo, a ideia é essa. Então, nós temos todo esse material para oferecer, tanto as etiquetas, colantes, termocolantes, temos o kit pedagógico, nós temos o Ciclock, que ajuda muito a ensinar através do relógio bem grandão, bonito, de madeira, e tem os pontos coloridos, né? E temos esse game, nós temos vários materiais que ajudam na aprendizagem, que se tornam jogos de aprender a Cicolor. E quem também está nos ouvindo agora, Sandra, como que a gente faz para estar adquirindo esses materiais? Olha, o negócio é entrar em contato com a gente, certo? Nós temos o e-mail cicolorcode, né? cicolorcode, @gmail.com.
Nós temos o site www.cicolor.com.br, o telefone 41 Curitiba, 419-9653-5071. Pode também entrar em contato por telefone. A forma que vocês acharem mais fácil. Nós estaremos sempre às ordens. Bem prazer atender a todos que entrarem em contato com a gente. Nós vamos deixar todos esses contatos na descrição do podcast. Caso você não tenha conseguido anotar, pode ir lá na descrição, colocar... se você não conseguir fazer a leitura, pode colocar o leitor de tela, que nós vamos deixar tudo disponível, tudo bem acessível aí para vocês conseguirem esse contato direto com a Cicolor e já começar, né, Sandra? Porque agora o projeto já foi criado, já foi desenvolvido, já foi criado, agora é a gente usar, porque muitas pessoas já estão usando e relatando assim a maravilha que está sendo, a independência que elas estão tendo, né? Não podemos esquecer de dizer, sabe o quê? As bengalas, que são todas coloridas, né? A Rock Bengalas já está vendendo as bengalas com a Cicolor. Que legal! Então, a pessoa que usa bengala já a cor da sua bengala, e na hora de escolher a cor da sua bengala, eu estou pegando a verde, eu estou pegando a cor de rosa. Então, a vermelha, então já vai ter, já tem, na verdade. Nós estamos no Facebook como Cicolor Linguagem Tátil das Cores, no YouTube também, Cicolor Linguagem Tátil das Cores. No YouTube tem muitos filminhos, eu falando, explicando como é que é. No Instagram também. É só dar uma pesquisada aí que tem muito conteúdo, né, Sandra? Tem bastante. Vamos nos preparar, gente, porque em breve todo lugar que vocês forem vai ter Cicolor por aí, e é só aprender. Vocês já puderam perceber o quanto é fácil aprender, então já aprende, já vai se familiarizando aí, adquira as suas etiquetas, já começa a etiquetar tudo aí na sua casa para já começar a usar. Em breve, todo lugar que a gente chegar já vai estar, a Cicolor vai estar presente, tenho certeza. É isso mesmo. E que perguntarem, né? E aí? Perguntam, né? E aí, como vocês sabem as cores? É a gente falar, né? É o Cicolor que nos proporciona, né? A saber as cores. Porque tudo é divulgação também. Então, para se tornar totalmente acessível e real, né? Para as pessoas saberem, né? E as indústrias passarem a fazer uso também, né? Nos objetos, nas roupas, em tudo. É a gente divulgar também, né? Preciso da ajuda de todos, né, da união de todos, para que as coisas aconteçam. Na verdade, é sempre assim, né, Silvia e Letícia? É um trabalho de formiguinha mesmo, né, Sandra? Mas assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar levando essa linguagem tátil para mais pessoas, para o conhecimento de mais pessoas. Então, agradeço muito essa possibilidade. E assim, quem tiver oportunidade também de compartilhar esse material para que mais pessoas tenham conhecimento de tudo isso, porque muitas vezes as pessoas não conhecem mesmo, né, o projeto. Então é importante, quanto mais a gente puder divulgar, compartilhe esse podcast, fale sobre o assunto, levanta o assunto ali numa roda de amigos, na sua família, porque é muito importante, é uma informação assim que vai agregar para muitas pessoas. Meninas, vocês gostariam de deixar aí uma mensagem final? Bom, eu gostaria muito de agradecer a Sandra, né, por ter aceitado o nosso convite, de estar aí falando um pouco, né, sobre esse projeto que tem mudado, né, a vida das pessoas com deficiência visual, né, de uma forma geral. E agradeço de coração, Sandra, por estar aqui com a gente e falar um pouco, né, desse projeto maravilhoso. Agradeço a Silvia e a Letícia, do canal Um Novo Mundo, deste canal fantástico que traz a todos nós a oportunidade de conhecermos o que está acontecendo, principalmente no mundo das pessoas com deficiência visual, traz as novidades, traz as informações, as pesquisas. Obrigada pela oportunidade de eu colocar a todos essa pesquisa, Cicolor e as Cores, levando a pesquisa de um doutorado, de uma universidade, a conhecimento dos usuários. Muito obrigada a todos que estão escutando. Um grande abraço.
Muito obrigada, Sandra, pela iniciativa e por estar aqui compartilhando esse projeto maravilhoso conosco. Obrigada, Letícia, pela parceria de sempre e muito obrigada a você que está aqui nos acompanhando, nos ouvindo. Compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pela presença e até a próxima.